Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder as histórias mais impactantes. E se gostar, deixe seu like e compartilhe. O Império das Cinzas, a história que você está prestes a ouvir, vai tirar seu fôlego. É daquelas que te faz duvidar do que você acreditava sobre sucesso, amor e traição. Imagine por um momento um homem que tem tudo, um diretor de cinema venerado, um paraíso a seus pés. E de repente, no auge de sua glória, um fantasma do passado retorna para tirar tudo o que ele pensava ter conquistado. Você está pronto para esta história? As luzes ofuscantes de 1000 câmeras, um som ao qual você se acostuma se for Alexandre Dutra, o diretor de ouro do cinema brasileiro. Era o ritmo de sua vida, uma melodia rítmica que confirmava seu próprio sucesso. E naquela noite, no Festival de Cinema de Gramado, esse ritmo era ensurdecedor. Em seu braço estava Vitória Moraes, a atriz que havia substituído sua esposa tanto nas capas de revista quanto em sua cama. Ele sorriu com satisfação enquanto ela desfilava, o acessório perfeito para sua vida perfeita. Mas então, o ritmo parou. Os flashes se apagaram. Um som muito mais potente que o das câmeras cortou o ar, o zumbido dos motores de um jato particular. E enquanto as câmeras giravam, o mundo perfeito de Alexandre começou a se esfacelar, porque a mulher que descia daquele jato, a que havia paralisado o tapete vermelho, era a simples ex-esposa que ele havia descartado como um rascunho. O ar no Rio de Janeiro era denso com o aroma de dinheiro, sal e desespero. Para Alexandre Dutra, ele cheirava a vitória. Seu filme, O Império das Cinzas, era a joia do festival, e ele, seu diretor visionário, era o homem do momento. Ele ajeitou a lapela de seu smoking Tom Ford, um gesto de estudada indiferença que havia aperfeiçoado em anos de tapetes vermelhos. Ao seu lado, Vitória Moraes, envolta em um reluzente e quase transparente vestido Suher Murad, fazia seu papel com perfeição, sua risada tilintando para os microfones da imprensa. "Alexandre, você conseguiu de novo!" gritou um repórter. "De garoto prodígio independente a rei das bilheterias, qual é o seu segredo?" O sorriso de Alexandre era uma obra-prima de carisma controlado. "Você só precisa de uma visão clara", ele disse, sua mão possessiva sobre as costas de Vitória, "e de se cercar de pessoas que acreditam nessa visão, que brilham tanto quanto o trabalho em si." O comentário, embora velado, era para uma única pessoa, um fantasma que assombrava seu triunfo, sua ex-esposa, Isabela Rodrigues. Apenas 18 meses antes, Isabela era a que estava fora de foco, segurando seu casaco, garantindo que sua assessora de imprensa tivesse sua agenda. Seu próprio vestido, simples, elegante, mas em última análise esquecível, contrastava com o brilho ao seu redor. Isabela, com sua inteligência serena, seu olhar firme e sua total falta de interesse no circo de Hollywood. Ela havia sido sua rocha por 12 anos, a sócia silenciosa em sua ascensão. Havia gerenciado suas finanças com uma astúcia que o desconcertava, transformando seus primeiros cheques em uma fortuna formidável. Havia lido cada rascunho de seus roteiros, suas anotações sempre entregues suavemente em papel, nunca na frente de outros, afiando suas histórias e aprofundando seus personagens de maneiras que ele nunca admitiria. Ele se lembrava da última briga na enorme casa no penhasco na costa, com as paredes de vidro que davam para um oceano indiferente. Ele acabara de terminar O Império das Cinzas, o filme que ele sabia que o lançaria à estratosfera. Vitória tinha sido sua atriz principal, e o romance deles no set era o segredo mais mal guardado da indústria. "Eu não aguento mais isso, Isa",
Ele havia dito, o apelido, uma relíquia cruel de um amor que havia azedado há muito tempo. Nós simplesmente estamos em caminhos diferentes. Isabela o havia olhado, o rosto pálido, o cabelo escuro preso em seu coque simples habitual. Ela usava um suéter de cachemir cinza e jeans. Era a imagem do conforto do lar, de tudo que ele agora achava sufocante. Que caminho é esse, Alexandre? O que termina com você acreditando na sua própria publicidade? É tudo sobre imagem. Ele respondeu, sua voz ecoando no espaço minimalista que ela havia cuidadosamente curado. Olhe para você. Você é brilhante, eu sei, mas você não é aspiracional. Quando eu subo em um tapete vermelho, preciso de uma parceira, não de uma gerente. Vitória, ela entende a marca. A palavra flutuou no ar entre eles. Marca. Isso era o que ele havia se tornado. Era o que sua vida deveria ser. E ela estava fora de marca. O divórcio foi rápido e brutal. Sua poderosa advogada pintou Isabela como uma dona de casa desinteressada e entediante que estava atrasando seu dinâmico marido. A imprensa, alimentada com uma dieta constante de vazamentos de sua equipe, espalhou a história. Eles publicaram fotos de Isabela tirando o lixo sem maquiagem, justapostas a fotos glamurosas de Alexandre e Vitória. As manchetes não tiveram piedade. A esposa entediante de Dutra, abandonada por uma estrela deslumbrante. A mulher que não conseguiu segurar o diretor mais cobiçado de Hollywood. Isabela nunca se defendeu. Ela aceitou o acordo, uma fração do que lhe era devido, mas o suficiente para desaparecer. E foi o que ela fez. Ela se esvaiu do mundo das celebridades, deixando Alexandre construir sua nova vida sobre as cinzas da anterior. Ele disse a si mesmo que era o melhor. Ele estava livre. Ele estava com uma mulher que igualava sua ambição, cuja beleza era uma moeda que ele podia gastar. Ali, no tapete vermelho de gramado, com os flashes refletindo nos brincos de diamante de Vitória e o mundo a seus pés, ele não deveria sentir nada além de euforia. Mas um estranho desconforto o incomodava. Ele continuava a escanear a multidão, esperando ver o rosto de decepção de Isabela no mar de rostos que o adoravam. Ele não tinha tido notícias dela em mais de um ano. Era como se ela tivesse deixado de existir. "Querido, você está divagando", sussurrou Vitória, seus dedos cravando em seu braço. Sorria para a Vogue Brasil. Ele voltou ao presente, o sorriso amplo e praticado retornando aos seus lábios. Ele era Alexandre Dutra. Ele estava no topo do mundo. Fantasmas não podiam tocá-lo ali. Foi então que o som começou. Um zumbido baixo e potente, que se transformou no inconfundível grito das turbinas de um jato. Ele vinha do aeródromo de Canela, reservado para os convidados mais ricos do festival. Era um som ousado, uma interrupção acústica do balé do tapete vermelho. As cabeças começaram a virar. As longas lentes das câmeras dos paparazzi, como um bando de pássaros metálicos, se afastaram dele e de Vitória. "O que é isso?" perguntou Vitória, aborrecida com a mudança de foco. Alexandre apertou os olhos em direção ao aeródromo, um brilho de irritação em seu rosto. Alguém com mais dinheiro do que bom senso, provavelmente. Algum bilionário da tecnologia tentando fazer uma entrada. Um Gulfstream 700 prateado. Um avião que gritava dinheiro novo e poder absoluto. Ele se aproximou. Suas luzes de navegação piscando desafiadoramente. Ele parou e uma escada reluzente sob as luzes do festival desceu até a pista. Por um momento, nada aconteceu. Todo o tapete vermelho prendeu a respiração. Os repórteres, os fotógrafos, até as estrelas, ficaram olhando, cativados pelo drama inesperado.
Alexandre sentiu uma estranha e fria premonição subir por suas costas. A porta do jato se abriu. O silêncio que se seguiu na área dos fotógrafos foi absoluto. Era um vazio de cliques e gritos, um vazio de espanto. A figura que apareceu no alto da escada do jato estava silhuetada a princípio, uma forma esguia contra o interior brilhante da cabine. Então ela deu um passo à frente para a luz. Era uma mulher, mas essa era uma palavra muito simples, era uma aparição. Ela usava um vestido Schiaparelli de um verde esmeralda profundo que parecia beber a luz. Não era um vestido desenhado para debutantes. Era uma declaração de poder. Arquitetônico, com um ombro escultural único, fluía não ao redor de seu corpo, mas com ele, como se fosse uma segunda pele. Seu cabelo escuro, antes eternamente em um coque sensato, agora estava cortado em um bob elegante e afiado que roçava a linha de sua mandíbula, reluzente como obsidiana polida. Em volta de seu pescoço havia uma única e impressionante peça de joalheria, um colar bulgari em forma de serpente, cujas escamas de diamante e esmeralda capturavam a luz e a devolviam com um fogo desdenhoso. Mas não eram a roupa, nem as joias que mantinham o mundo cativo. Era seu rosto, o rosto que Alexandre conhecia melhor do que o seu próprio. Era Isabela, e, no entanto, não era. A incerteza havia desaparecido de seus olhos. A deferência tranquila havia sido substituída por uma confiança plácida e inabalável. Sua pele, antes pálida, agora tinha um brilho bronzeado pelo sol, como se ela tivesse passado o último ano navegando por mares com os quais ele só podia sonhar. Ela não sorriu para as câmeras. Não precisava. Ela simplesmente parou no alto da escada, seu olhar percorrendo a cena abaixo com uma calma fria e analítica. Atrás dela, um homem saiu do jato. Era alto, com cabelos prateados nas têmporas e um rosto que parecia esculpido em granito. Ele usava um terno Brioni, feito sob medida, com a facilidade de um homem que nunca precisou olhar uma etiqueta de preço na vida. Os repórteres começaram a sussurrar. Suas vozes, um zumbido baixo e frenético. O nome passou de lábio em lábio, como uma onda de choque. Nikolai Volkov. O nome era uma lenda nos mundos das finanças, tecnologia e geopolítica. Uma figura solitária, quase mítica. Volkov era o fundador da Volkov Global, uma firma de capital privado tão poderosa que podia alterar as economias de pequenas nações. Ele era russo de nascimento, um cidadão do mundo por escolha, com casas em Genebra, Londres e em uma ilha particular nas Granadinas. Ele nunca dava entrevistas, nunca andava em tapetes vermelhos. Sua fotografia era tão rara que muitos acreditavam que ele era uma ficção, um fantasma corporativo. E ele estava parado atrás de Isabela Rodrigues, com a mão levemente apoiada nas costas dela. Um gesto, não de posse, mas de tranquila solidariedade. No tapete vermelho, Alexandre sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Seu coração batia contra suas costelas, um tambor frenético e assustado. Era como assistir a um filme em um idioma que ele não entendia. Esta não podia ser Isabela. Sua Isabela? A mulher que usava roupas simples e achava que um luxo era uma primeira edição de um romance. A mulher que ficava nervosa ao falar com mais de 3 pessoas de uma vez. Quem é? Quem é essa? Sibilou Vitória, sua voz tensa com uma mistura de confusão e ciúmes crus e não disfarçados. Ela não reconheceu Isabela. Para ela, Isabela era apenas uma foto borrada de um paparazzi, uma nota de rodapé entediante. Mas Alexandre a reconheceu. Ele estava vendo a mulher que havia criado em sua mente, o fantasma que havia tentado exorcizar, feito de carne e osso e coberto de alta costura. Volkov disse algo a Isabela com uma voz muito baixa para ser ouvida.
Ela assentiu levemente e então, com uma graça que ele nunca havia visto nela, desceu as escadas. Ela não olhou para as câmeras. Olhou diretamente para a frente. Sua postura perfeita. Cada um de seus movimentos deliberado e sereno. Volkov a seguiu um passo atrás, sua presença um escudo de imenso poder. Quando eles chegaram à porta, um Mercedes-Maybach preto, que havia estado esperando discretamente, avançou. Um guarda de segurança, claramente parte da segurança privada de Volkov, abriu a porta e então, pela primeira vez, Isabela virou a cabeça. Seus olhos, frios e distantes, escanearam o tapete vermelho. Passaram por cima da imprensa, por cima das celebridades e por uma fugaz e avassaladora fração de segundo encontraram os de Alexandre. Não havia raiva em seu olhar, nem dor, nem amor ou anseio. Não havia nada. Era o olhar que se dá a um estranho em uma multidão, uma conexão momentânea e sem sentido antes de seguir em frente. Naquele único olhar vazio, Alexandre Dutra foi total e completamente dispensado. Foi uma execução pública, muito mais brutal do que qualquer manchete de tabloide que ele havia orquestrado contra ela. Ela entrou no carro. Volkov a seguiu. A porta se fechou com um baque silencioso e definitivo. O feitiço se quebrou. Os fotógrafos explodiram. Eles abandonaram Alexandre e Vitória completamente, correndo em direção às barricadas de segurança, gritando perguntas para o carro preto enquanto ele se afastava. Senhor Volkov, quem é ela? É Isabela? Uma palavra para a imprensa. Volkov Global está entrando no cinema? Afastem-se. Alexandre ficou congelado. O smoking Tom Ford, de repente, parecendo uma fantasia barata. Vitória estava puxando seu braço, sua voz um guincho estridente em seu ouvido. Alexandre, o que está acontecendo? As pessoas estão indo embora. Faça alguma coisa. Mas ele não conseguia se mover. Ele apenas ficou olhando para as luzes traseiras do Maybach enquanto ele desaparecia pela avenida. O fantasma que ele pensou ter banido havia retornado, e não apenas voltou para assombrá-lo, voltou para tomar sua coroa. Comente conosco. Se você fosse Alexandre, como teria reagido nesse momento? Teria tentado falar com ela? A história da transformação de Isabela não foi a de uma fada madrinha ou de um bilhete de loteria premiado. Foi uma história de desconstrução silenciosa, uma reconstrução meticulosa, um processo que começou nos restos encharcados de lágrimas de seu casamento. Após o divórcio, Isabela não fugiu para um spa ou para um retiro de bem-estar. Ela foi para Genebra, na Suíça. A escolha foi deliberada. Era a antítese do mundo que ela havia deixado para trás. Era uma cidade de banqueiros, diplomatas e relojoeiros. Pessoas que entendiam o valor da precisão e do silêncio. Ela a escolheu, porque era um lugar onde seu tipo particular de inteligência, a que Alexandre havia descartado como meramente gerencial, era uma mercadoria valiosa. Com o dinheiro do acordo, ela alugou um apartamento modesto, mas elegante, com vista para o lago, e se matriculou em um mestrado na Universidade de Genebra, não em negócios, mas em História da Arte e Autenticação. Era uma paixão que ela havia enterrado por anos. Seu avô, um imigrante italiano chamado Lorenzo, havia sido um pequeno comerciante de arte com um olho incrível e havia ensinado tudo o que ele sabia. Ela tinha um dom para ver a história por trás da tela, para reconhecer a sutil pincelada de um mestre ou o defeito revelador de uma falsificação. Era um mundo de fatos, história e valor tangível, um antídoto bem-vindo ao fumo e aos espelhos do mundo de Hollywood. Durante 6 meses, ela se imergiu no estudo, perdeu o peso de sua dor
e a palidez de uma vida vivida à sombra de outra pessoa. Ela passava seus fins de semana explorando pequenas galerias e casas de leilão, não comprando, mas observando. Estava reeducando seu olho, aperfeiçoando o dom que seu avô havia lhe dado. Ela cortou o cabelo, comprou roupas que se adaptavam à sua própria estética minimalista, não para a aprovação de um homem, mas pelo simples prazer de habitar em sua própria pele. Ela estava se tornando ela mesma, peça por peça. Ela conheceu Nikolai Volkov, não em uma festa glamurosa, mas em uma pré-estreia empoeirada da Christie's para um leilão de desenhos de mestres antigos. Era um evento de baixo perfil, que só era frequentado por colecionadores sérios. Isabela estava lá para uma tarefa de classe, estudando uma série do que se acreditava ser obras menores de um estudante de Rembrandt. Volkov estava lá porque era o dono da empresa-mãe da casa de leilões. Ele raramente comparecia a tais eventos, mas seu principal consultor de arte estava doente e ele tinha um interesse peculiar na escola de Rembrandt. Ele ficou no fundo da sala, observando os observadores, sua mente um registro silencioso do comportamento humano. Ele notou Isabela imediatamente. Ela não estava maravilhada com as peças principais. Ela estava parada na frente de um pequeno e esquecido desenho de um cachorro dormindo, catalogado como seguidor de Rembrandt. Ela tinha uma pequena lupa e estudava o sombreado no papel com uma intensidade que beirava a devoção religiosa. Ela passou quase 20 minutos na frente da pequena peça. Intrigado, Volkov se aproximou. "Você vê algo que os especialistas não viram?" Ele afirmou, sua voz um sussurro com um leve sotaque russo. Não era uma pergunta. Isabela levantou os olhos assustada. Ela viu um homem cujos olhos tinham a quietude desconcertante de um predador. Ela não se sentiu intimidada. Estava cansada de ser intimidada. "Eu vejo uma inconsistência", ela disse, sua voz clara e firme. "O catálogo diz que é papel holandês da década de 1600, mas a marca d'água, mal visível contra a luz, é uma flor de lis, o que indica papel francês, provavelmente da década de 1700. E a tinta..." Ela se inclinou novamente. "A tinta ferrogálica desbotou de uma maneira que sugere uma acidez diferente, uma receita diferente da que o estúdio de Rembrandt usava." Volkov ficou em silêncio por um longo momento. Seu olhar era aguçado. "Então, é uma falsificação?" "Não." Isabela o corrigiu gentilmente. "Não tenta ser um Rembrandt. Eu acho que é um Fragonard inicial. Sabe-se que ele copiava obsessivamente os mestres holandeses quando jovem na década de 1750, um século depois. As linhas são muito suaves, muito sentimentais para o círculo de Rembrandt. Como um seguidor de Rembrandt, vale muito pouco. Mas como um estudo previamente desconhecido de um jovem Jean-Honoré Fragonard, é inestimável." Volkov a olhou e, pela primeira vez em anos, se sentiu genuinamente surpreso. Sua equipe de especialistas de renome mundial havia ignorado isso completamente. Esta mulher calma e modesta havia, em 20 minutos, reescrito a história de um esboço esquecido. "Qual é o seu nome?" "Isabela Rodrigues. Eu não sou uma colecionadora, senhor. Sou uma estudante." Ele sorriu, um sorriso raro e fino que não chegava aos seus olhos. "Acredito que seus estudos terminaram. Meu jato parte para Mônaco em 1 hora. Quero que você venha ver minha coleção particular. Eu lhe pagarei uma taxa de consultoria que fará a mensalidade da sua universidade parecer um erro de arredondamento." Era um teste, um jogo de poder. 1 ano antes, Isabela teria protestado, pedido desculpas e fugido. Mas a mulher que estava na galeria não era a mesma pessoa que havia feito as malas em São Paulo. Ela havia passado meses redescobrindo seu próprio valor, um valor não atrelado à carreira de um homem ou a um estilo de vida glamuroso.
Ela sustentou o olhar dele sem se abalar. Não posso ir esta noite, Sr. Volkov. Tenho um seminário sobre fabricação de vidro veneziano amanhã. Estarei disponível na próxima semana. Um brilho de respeito entrou nos olhos de Volkov. Ele assentiu. Meu escritório entrará em contato com a senhorita Rodrigues. Esse foi o começo. Não foi um romance. Foi uma relação profissional do mais alto nível. Nikolai Volkov não se tornou um bilionário se cercando de bajuladores. Ele colecionava ativos e acabara de identificar o tipo mais valioso. Uma mente humana brilhante e incorrupta. Isabela se tornou sua arma secreta. Ela avaliava suas aquisições de arte. Seu olhar aguçado lhe poupava milhões e lhe rendia dezenas de milhões a mais. Ela viajava com ele em seu jato, não como companheira, mas como assessora sênior. De arte, seu papel se expandiu. Ele viu como ela analisava pinturas e percebeu que ela podia aplicar a mesma lógica para encontrar valor oculto, detectar falsificações e entender o contexto histórico em balanços corporativos e oportunidades de investimento. Ela tinha uma mente para sistemas e uma intuição para autenticidade. Ele começou a incluí-la nas reuniões da Volkov Global, inicialmente como uma observadora silenciosa. Logo, os executivos e banqueiros endurecidos se viram ouvindo quando a mulher quieta, no final da mesa, oferecia uma perspectiva que eles haviam ignorado completamente. A relação pessoal cresceu lentamente, de forma orgânica, a partir de um respeito intelectual compartilhado. Ele estava fascinado por sua força silenciosa e sua total falta de ganância. Ela era a única pessoa em sua órbita que não queria nada dele. Ela estava fascinada por seu vasto e complexo mundo e a mente que o dominava. Ele a ensinou sobre o poder, e ela, por sua vez, começou a ensiná-lo algo sobre a paixão. A viagem a Cannes foi ideia dele. Ele havia seguido o frenesi da mídia em torno de O Império das Cinzas. Ele havia lido os artigos cruéis sobre Isabela e, pela primeira vez em muito tempo, Nikolai Volkov sentiu algo parecido com raiva. Era ineficiente. Era um desperdício. Eles haviam pegado um diamante e o chamado de pedra. Ele é celebrado por sua visão, ele disse a Nikolai, uma semana antes do festival, em sua cobertura, com vista para Mônaco. Mas você foi a arquiteta de sua ascensão. Você gerenciou o dinheiro que lhe permitiu fazer seu primeiro filme. Você afiou os roteiros que o tornaram famoso. Ele construiu seu império sobre suas fundações e depois a descartou. Isso é um desequilíbrio no mercado. Precisa ser corrigido. Eu não quero vingança, Nikolai, Isabela havia dito, olhando para os super-yates no porto. Isso não é vingança, Isabela, ele respondeu, sua voz suave. Vingança é um assunto confuso e emocional. Isso é uma correção de mercado. Não vamos lá por ele. Vamos para que o mundo possa ver o ativo que eles subestimaram. Vamos anunciar o lançamento da nossa nova divisão de investimento em mídia, a Volkov Arts and Media. E você? Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se assentar. Será a diretora. E assim ela concordou. O vestido Schiaparelli, o colar Bulgari, não eram uma fantasia. Eram um uniforme. O uniforme de uma mulher que finalmente havia entrado em seu próprio poder. Um poder que estava lá o tempo todo, apenas esperando para ser autenticado. A festa foi realizada no Odyssey, um super iate de 150 metros fretado por um príncipe saudita para a elite do festival. Era o tipo de evento onde acordos que valiam mais do que o PIB de alguns países eram selados com um aperto de mão e uma taça de Dom Perignon Vintage. Alexandre Dutra estava lá, não como um conquistador, mas como um fantasma. A história da chegada de Isabela havia se espalhado por Cannes como um incêndio. Não era apenas uma fofoca, eram notícias financeiras. Nikolai Volkov,
O titã da indústria não apenas apareceu em público, mas havia apresentado uma nova sócia e uma nova empresa. O foco havia se deslocado completamente do filme de Alexandre para a misteriosa mulher no braço do bilionário. O Império das Cinzas, de repente, era notícia velha. Alexandre bebeu um uísque, o gelo chacoalhando contra o copo em sua mão trêmula. Ele estava tentando entrar em contato com sua assessora de imprensa por horas, mas ela estava ocupada controlando os danos. Vitória havia se voltado contra ele. Sua anterior adoração se transformou em ressentimento. Betty, você disse que ela não era ninguém. Ele havia sussurrado em sua suíte no Hotel Martinez. Uma ratinha patética. Ela está com Nikolai Volkov. Você sabe quem ele é? Ele poderia comprar nosso estúdio inteiro com o troco do sofá. Agora, na festa, Vitória o ignorava de propósito, rindo alto demais com um ator rival. Alexandre sentiu um pânico frio e desconhecido. Toda a sua identidade era baseada em ser o centro das atenções, o homem no controle. Agora, ele era um espetáculo de outro tipo. O homem que havia sido ofuscado pela mulher que ele havia jogado no lixo. Ele tinha que falar com ela. Ele tinha que entender. Tinha que recuperar alguma aparência de controle. Ele a viu do outro lado do convés. Ela estava conversando com o aclamado diretor brasileiro Hector Babenco e com o CEO da Sony Pictures Classics. Nikolai Volkov estava por perto, um guardião silencioso e imponente, conversando com o ministro da cultura francês. Isabela não estava sendo exibida. Ela estava tomando as rédeas. Ela segurava uma taça de champanhe, mas não bebia. Sua postura era relaxada, sua expressão engajada e inteligente, enquanto discutia os desafios da distribuição para o cinema independente europeu. Alexandre ajeitou a jaqueta, colocou sua réplica de sorriso encantador e se moveu em direção a ela. Este era o mundo dele. Ele sabia como navegar nestas águas. Ora, ora! Sua voz disse um pouco alta demais, um pouco forçada demais. Veja quem está aqui! Isabela Rodrigues tomando o gramado de assalto. Tenho que dizer, Isa, estou impressionado. Uma grande mudança. Hector Babenco e o executivo da Sony olharam para ele, depois para Isabela. Suas expressões cuidadosamente neutras. O ar se encheu de tensão. Isabela se virou para ele lentamente. Seu rosto não mostrava emoção. Não era a mulher nervosa e emocional que ele podia manipular tão facilmente. Esta era uma estranha. Alexandre, disse sua voz uniforme e fria. Era a primeira vez que ela lhe falava em 18 meses. Ouvi dizer que seu filme foi bem recebido. Parabéns. Foi uma cortesia educada e profissional, entregue com a mesma cordialidade com a qual se falaria a um caixa de banco. O desprezo foi profundo. Não me chame de Alexandre, Isa. Fomos casados por 12 anos, ele disse, tentando forçar uma intimidade que não existia mais. O que é tudo isso? Quem é esse cara? Você ganhou na loteria? O executivo da Sony limpou a garganta. Se nos der licença, Isabela, podemos continuar isso amanhã. Ele e Babenco se retiraram apressadamente, sentindo a iminente explosão. Isabela não tirou os olhos de Alexandre. A loteria, como você chama, foi me dar conta do meu próprio valor, algo que você nunca conseguiu calcular. Por favor, ele zombou, seu charme cedendo ao seu ego ferido. Não me venha com esse lixo de autoajuda. Você caiu nos braços de um bilionário. É a história mais antiga do mundo. Antes que Isabela pudesse responder, uma sombra caiu sobre eles. Nikolai Volkov havia terminado sua conversa e se movido para o lado dela. Ele era mais alto que Alexandre, e sua quietude parecia absorver o ar do espaço ao redor deles. Senhor Dutra, disse Volkov. Seu inglês era perfeito. Clínico. Minha sócia e eu estávamos tendo uma discussão profissional. Eu agradeceria se o senhor não a interrompesse. Ele enfatizou a palavra sócia.
deixando claro que não era um eufemismo romântico, mas uma declaração de fatos. Alexandre, encorajado pelo uísque e pelo desespero, se virou para ele. Mantenha-se à margem. Isso é entre minha ex-esposa e eu. Os olhos de Volkov, da cor de um céu de inverno, se estreitaram ligeiramente. A senhorita Rodrigues é minha colega. Sua voz baixou para uma temperatura perigosamente baixa. E o senhor está se envergonhando. Está se comportando como um amante rejeitado quando, na verdade, o senhor foi quem rescindiu o contrato. É ilógico. Nesse momento, Vitória se aproximou, seus olhos brilhando de fúria. Ela tinha visto Alexandre falando com Isabela e não conseguiu suportar. Ah, você está aqui! Ela cuspiu para Alexandre antes de dirigir seu veneno para Isabela. Então você é a ratinha com quem ele era casado. Tenho que admitir, casar-se com um oligarca russo é um grande retorno. Suponho que todos esses anos aprendendo a fazer sua contabilidade valeram a pena. Isabela olhou para Vitória, não com raiva, mas com algo que se parecia quase com pena. Era o olhar de uma mulher que observa uma caricatura de seu eu anterior. Uma mulher cujo valor inteiro estava atrelado ao homem com quem ela estava. Você entendeu mal a situação, senhorita Moraes, disse Isabela, sua voz calma e precisa. Eu não faço a contabilidade do Sr. Volkov. Eu gerencio uma carteira de investimento de bilhões de dólares para a firma dele. Você está no filme de Alexandre. Eu, por outro lado, estou em posição de financiar filmes. Há uma diferença. As palavras caíram como tapas. O queixo de Vitória se abriu. Seu sorriso pintado vacilou. Ela olhou do rosto sereno de Isabela para o de Alexandre. Alexandre sentiu o convés do iate balançar sob ele. Ela não era seu acessório, não era seu fantasma. Era uma jogadora poderosa. Ele havia vindo aqui procurando controle e só havia encontrado humilhação. Ele olhou para Isabela, a mulher que ele havia chamado de entediante e não aspiracional, e pela primeira vez ele não viu o que havia perdido, mas o que ele havia falhado em ver. Ele havia possuído uma obra-prima e, em sua ignorância, a havia guardado no sótão. Isso não acabou! Ele rosnou, uma ameaça patética de um rei que acabara de ser destronado. Isabela balançou a cabeça com um pequeno e triste movimento. Você tem razão, Alexandre, ela disse, e sua voz não era mais fria, mas tingida de um genuíno e final pesar. Não acabou, mas não da maneira que você pensa. Ela se virou e, com Nikolai Volkov ao lado, se afastou, deixando Alexandre e Vitória sozinhos no centro do convés, objeto de uma centena de olhares de pena e de escárnio. O cálice envenenado da fama havia sido passado e Alexandre finalmente foi forçado a beber. O que você achou desta parte? Você acha que Alexandre mereceu? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários. A semente da grande reviravolta na vida de Alexandre Dutra não foi plantada em um iate em Cannes, mas anos antes, em um sótão empoeirado em um subúrbio de São Paulo. Quando o avô de Isabela, Lorenzo, faleceu, ele lhe deixou sua casa modesta. Enquanto a limpava, muito antes de Alexandre fazer seu primeiro filme, Isabela encontrou um baú. Dentro, entre fotos antigas e medalhas do exército, havia uma pilha de papel amarelado amarrada com uma fita vermelha desbotada. Era um manuscrito, escrito em português arcaico. Era uma epopeia histórica, uma história profundamente pesquisada e apaixonadamente escrita sobre a influência clandestina de uma família nobre na arte e política do Renascimento brasileiro. O título era O Domínio da Sombra. Seu avô, um homem que ela conhecia apenas como um comerciante de arte silencioso, havia sido secretamente um escritor,
um historiador. A história era magnífica, cheia de intriga, traição e o poder secreto que a arte exercia sobre a sociedade. Era um rascunho inacabado, mas a visão era impressionante. Isabela era jovem então e estava profundamente apaixonada por Alexandre, um estudante de cinema com grandes ambições. Em um momento de intimidade, ela compartilhou sua descoberta com ele. Ela traduziu capítulos em voz alta, sua voz cheia de orgulho pelo avô, que só agora ela estava começando a conhecer. Alexandre se sentiu eletrizado. "Isso é, Isa", ele exclamou. "Esta é uma história de verdade. É melhor do que qualquer coisa que nos ensinam na escola de cinema." Ele a convenceu a deixá-lo usá-lo para adaptá-lo. "É o legado do seu avô", ele argumentou. "Podemos dar vida a ele. Será o nosso projeto." Confiando plenamente nele, ela aceitou. Ele prometeu a ela um crédito de história de, uma promessa que, segundo ele, seria gravada em pedra assim que um estúdio aceitasse. Alexandre trabalhou no roteiro por 2 anos. Isabela ajudou pesquisando os detalhes da época, esclarecendo traduções e garantindo que a complexa rede de lealdades familiares fosse consistente. Ele chamou o roteiro de O Império das Cinzas. Ele tirou as nuances, simplificou os personagens e sexualizou o enredo. Ele manteve a história principal, a história secreta, a intriga artística, mas enterrou sua alma sob uma montanha de convenções de Hollywood. Quando ele finalmente conseguiu um agente, este lhe deu um conselho direto. "A história é fantástica, mas você não pode ter 2 nomes desconhecidos no roteiro. Um crédito de história de para um imigrante brasileiro morto e de quem ninguém ouviu falar. Não tem futuro. Precisa ser apenas sua visão. Escrito e dirigido por Alexandre Dutra. É mais limpo, mais poderoso." Alexandre, desesperado por sua chance, aceitou. Ele disse a Isabela que era uma medida temporária, um movimento estratégico para fazer o filme acontecer. "Assim que eu tiver algum poder, eu vou consertar, eu juro." Ele prometeu. Ela acreditou, mas o sucesso o mudou. A mentira se tornou o alicerce de sua carreira. O Império das Cinzas se tornou seu cartão de visita, a prova de seu gênio. O manuscrito original foi esquecido, um pequeno e sujo segredo enterrado sob uma montanha de prêmios e reconhecimentos. Quando ele se divorciou de Isabela, ele assumiu que o segredo estava enterrado com o casamento. Ele tinha a única cópia da tradução e o manuscrito original que ele acreditava ter sido perdido quando a casa de seu avô foi vendida. Ele estava enganado. Isabela, sentimental e meticulosa, havia guardado o original. Estava armazenado em um cofre com controle de clima em Genebra, junto com as cartas e diários de seu avô que detalhavam seu processo de escrita. Era sua última ligação com ele, um pedaço de sua história. Ela nunca teve a intenção de usá-lo. Fazer isso teria sido admitir que a totalidade de seu casamento foi construída sobre a base de uma mentira. A dor era muito grande, mas parada naquele iate, vendo o homem que havia roubado o legado de sua família, tentando menosprezá-la publicamente, algo mudou. Não se tratava mais da dor dela, tratava-se da honra de seu avô. Tratava-se de reivindicar uma história que havia sido roubada e corrompida. Na manhã seguinte à festa, Isabela se sentou com Nikolai Volkov na sala serena e ensolarada de sua vila nas colinas de Cannes. O manuscrito original, amarrado com a fita, estava sobre a mesa de vidro entre eles. "Ele não apenas me deixou", disse Isabela, sua voz calma mas firme. "Ele apagou minha família. Ele construiu seu reino sobre os ossos do meu avô." Nikolai ouviu, seu rosto impassível. Quando ela terminou,
Ele pegou uma única página do delicado manuscrito, manuseando-a com o cuidado de um cirurgião. Ele não conseguia ler a língua, mas podia ver a história nele. Este não é um assunto para tabloides, ele disse finalmente. Uma acusação pública se torna um ele disse, ela disse, confuso, impreciso. Seus advogados a enterrariam em litígios. Há uma solução mais elegante. Ele olhou do manuscrito para ela. O poder dele vem da percepção de seu gênio. Se tirarmos isso dele, não sobra nada. A marca dele, como ele a chama, evapora. O que você sugere? Perguntou Isabela. Não expomos o roubo de O Império das Cinzas, disse Nikolai com um brilho nos olhos. Ainda não. Essa é a nossa carta na manga. Primeiro, estabelecemos uma nova narrativa. Usamos os recursos da Volkov Arts and Media para adquirir os direitos cinematográficos de outra grande história europeia perdida. Contratamos um diretor venerado e inatacável. E você, Isabela Rodrigues, será a produtora. Você o defenderá. Falará sobre a importância de preservar histórias autênticas, de honrar a visão do criador original. Você se tornará o rosto da integridade artística. Ele se inclinou levemente. Vamos construí-la como a anti-Alexandre Dutra, a restauradora de legados, não a ladra deles. Então, uma vez que sua reputação seja inatacável e em um momento de nossa escolha, este manuscrito virá à luz. Não através de uma acusação irritada, mas através de uma conferência de imprensa acadêmica e tranquila. Uma descoberta literária. O material original para um filme aclamado. A evidência será apresentada, o manuscrito, as cartas, a datação por carbono do papel. Não será um escândalo, será uma correção histórica. Ele não será um vilão. Ele será uma nota de rodapé, uma fraude. Isabela olhou para a letra de seu avô. Ela viu a história não como uma arma de vingança, mas como um instrumento de justiça. Era um caminho que não exigia que ela gritasse, mas que construísse. Era uma estratégia de uma brilhantez tão fria e calculada que a deixou sem fôlego. Era o modo Volkov. E Alexandre? Ela perguntou. O senhor Dutra ficará com uma escolha, disse Nikolai, colocando a página suavemente de volta sobre a pilha. Ele pode desaparecer na obscuridade ou pode lutar e ser desmantelado publicamente por uma montanha de evidências irrefutáveis. De qualquer forma, o domínio da sombra dele chega ao fim. Isabela fechou os olhos, respirou fundo o ar francês e tomou sua decisão. Ela não era mais um fantasma. Ela era a mão do destino. Compartilhe esta história com seus amigos que amam cinema e tramas de vingança. E não se esqueça de deixar um like se você está gostando. 2 dias depois, a conferência de imprensa mais esperada do Festival de Cinema de Cannes aconteceu não em um teatro lotado, mas no opulento salão de baile do Hotel Carlton. A imprensa havia sido convocada pela Volkov Global para um anúncio importante. Alexandre Dutra, que deveria estar celebrando o lucrativo acordo de distribuição para O Império das Cinzas, viu seu próprio evento de imprensa ser cancelado enquanto todos os jornalistas importantes da cidade corriam para o Carlton. Ele assistiu na TV na suíte de seu hotel, sozinho. Vitória já tinha ido embora, voltando para o Brasil, com uma desculpa esfarrapada sobre uma prova de figurino, sua agente tendo identificado corretamente Alexandre como uma ação em declínio. O palco era simples, uma longa mesa com 3 cadeiras. No centro estava Isabela Rodrigues, serena e elegante, em um tailleur Chanel azul marinho. À sua esquerda, sentado, estava Nikolai Volkov, uma presença silenciosa e formidável. À sua direita estava Hector Babenco, o lendário diretor, um homem cuja integridade artística estava acima de qualquer suspeita. Isabela foi quem falou. Sua voz, amplificada pelos microfones, era tranquila, segura e clara. Bom dia. Estamos aqui hoje para anunciar o primeiro projeto oficial da Volkov Arts and Media.
ela começou. Ela não mencionou Alexandre, não mencionou o Império das Cinzas. Ela falou de uma nova visão para o cinema, uma dedicada a encontrar e financiar vozes únicas e autênticas, particularmente aquelas cujas histórias se perderam na história. Nossa missão, ela disse, seus olhos percorrendo a sala, é ser guardiões da história, para garantir que o legado de grandes criadores seja honrado, não diluído. Então, ela anunciou seu primeiro projeto, uma adaptação de um manuscrito redescoberto de uma autora brasileira, cuja obra foi reprimida durante a ditadura militar. Era uma história de imensa importância cultural e histórica. Hector Babenco então falou apaixonadamente sobre o projeto, chamando Isabela de uma produtora visionária com a alma de uma historiadora e elogiando a Volkov Arts and Media por seu compromisso com a arte em detrimento do comercialismo vulgar. A mensagem era inconfundível. Foi uma manobra perfeitamente executada que estabeleceu Isabela como uma força séria e poderosa na indústria, uma defensora da mesma pureza artística que Alexandre havia sido acusado de abandonar. A imprensa estava extasiada. Esta era uma história de verdade, o nascimento de um novo estúdio, uma nova filosofia. Alexandre sentiu as paredes da suíte se fecharem sobre ele. Ele era notícia de ontem, uma marca oca. Ele ligou para seu agente, seu advogado. O conselho foi unânime. Fique quieto, não faça nada, espere passar. Mas não passou. Foi só o começo. Nos meses seguintes, Isabela se tornou uma figura celebrada no mundo do cinema internacional. Ela foi retratada na revista Veja e no Financial Times, não como uma ex-esposa, mas como uma executiva brilhante que estava remodelando a indústria. A Volkov Arts and Media se tornou a nova jogadora mais emocionante do mercado. O mundo de Alexandre, enquanto isso, estava desmoronando. A repercussão em torno de O Império das Cinzas havia morrido, ofuscada pela história de Isabela. Sussurros começaram a circular. Pessoas que os conheciam nos primeiros dias começaram a falar. Pequenas inconsistências na história de Alexandre sobre como ele teve a ideia para o filme começaram a surgir. Ninguém fez uma acusação direta, mas a narrativa estava mudando. Seu gênio não era mais visto como algo dado. Agora era um ponto de interrogação. O movimento final veio 6 meses depois de Cannes. Não foi uma conferência de imprensa, mas um simpósio acadêmico organizado pelo Departamento de Estudos de Literatura Brasileira da Universidade de São Paulo, financiado por uma bolsa da Fundação Volkov. O discurso de abertura, proferido por um renomado estudioso de textos, foi intitulado O Domínio da Sombra, uma obra-prima perdida e sua adaptação moderna. A apresentação foi um desmantelamento clínico e brutal de toda a carreira de Alexandre Dutra. Usando análise espectroscópica da tinta e do papel, datação por carbono e comparações das cartas conhecidas de seu avô com a caligrafia do manuscrito, o acadêmico demonstrou de forma inequívoca que o manuscrito era um documento autêntico escrito por Lorenzo entre 1977 e 1980. Ele então apresentou uma análise textual, lado a lado, da história original em português e do roteiro de O Império das Cinzas. Os pontos-chave do enredo, os arcos dos personagens e os elementos temáticos eram idênticos. O roubo foi exposto não como uma acusação confusa, mas como um fato acadêmico irrefutável. As consequências foram imediatas e catastróficas. O Sindicato dos Roteiristas iniciou uma investigação. O estúdio que havia distribuído O Império das Cinzas emitiu um comunicado. O prêmio que ele havia ganhado por melhor roteiro original agora era objeto de um intenso debate sobre uma possível revogação. Sua agência o abandonou. Os projetos que ele tinha em andamento desapareceram da noite para o dia.
Não houve uma confrontação raivosa, nem um confronto dramático. Isabela nunca mais pronunciou seu nome em público. Ela não precisava. Ela havia jogado a longo prazo e havia vencido. A última vez que Alexandre a viu foi em uma tela. Foi no Globo de Ouro, um ano após o encontro em Cannes. Ela estava no palco aceitando o prêmio de melhor filme em língua estrangeira pela adaptação da obra da autora brasileira. Ela estava radiante em um vestido Dior simples e elegante, seu braço entrelaçado com o de Hector Babenco. Ela agradeceu à sua equipe, ao diretor e ao elenco. Então ela adicionou algo no final, sua voz cheia de uma emoção tranquila e genuína. E finalmente, ela disse olhando diretamente para a câmera, quero dedicar isso aos contadores de histórias cujas vozes quase foram silenciadas. Ao meu avô, Lorenzo. Seu legado está seguro agora. Em sua imensa e vazia casa no litoral de São Paulo, a casa que ele logo teria que vender, Alexandre Dutra, o homem que queria ser uma marca, desligou a televisão. Ele não era nada. Um fantasma em sua própria vida, assombrado pela lembrança de uma mulher que ele havia chamado de simples, e pela obra-prima que ele foi estúpido demais para reconhecer e arrogante demais para honrar. Ele havia construído um império de cinzas, e ela simplesmente deixou o vento levá-lo. E você? O que faria em uma situação assim? Teria exposto Alexandre imediatamente ou seguido a estratégia de Isabela? 2 anos após o Globo de Ouro, o nome de Isabela Rodrigues era sinônimo de prestígio. A Volkov Arts and Media havia se tornado um santuário para cineastas visionários, um estúdio que media seu sucesso não no lucro do fim de semana de estreia, mas no impacto cultural e na aclamação da crítica. Isabela se movia por este mundo com uma autoridade tranquila que era mais potente do que qualquer comando gritado. Sua parceria com Nikolai Volkov havia se aprofundado em uma de respeito mútuo e afeição genuína, uma aliança silenciosa que era a inveja de todos que a testemunhavam. Ela estava em São Paulo para a estreia de seu último filme, um drama assombroso de um jovem diretor brasileiro que já estava sendo aclamado como uma obra-prima. Após os aplausos entusiasmados e a festa brilhante, ela voltou para sua suíte no Hotel Palace. Um único envelope branco liso havia sido deslizado por baixo de sua porta. Não havia selo, nem endereço, apenas seu nome escrito em uma letra familiar e cursiva. Seu coração não acelerou, simplesmente parou. Ela reconheceu a letra instantaneamente. Dentro havia uma única folha de papel de caderno barato. Isabela, eu sei que você não tem razão alguma para me conceder isso. Não peço perdão, nem dinheiro, nem ajuda. Peço 10 minutos do seu tempo para uma conversa que deveríamos ter tido há 15 anos. Amanhã, 10 da manhã, no café da vovó, na Rua Augusta. Se você não vier, eu entenderei. Alexandre. O café da vovó. O lugar que ele a havia levado na primeira viagem a São Paulo, quando eles eram apenas estudantes, cheios de sonhos e café barato. Ele havia dito a ela que era um lugar de história, um lugar de começos. Nikolai viu a carta em sua mão quando entrou na suíte. Ele leu sua expressão, não a carta. Um fantasma? Ele perguntou simplesmente. Um eco. Ela o corrigiu suavemente. Ela mostrou a nota a ele. O rosto dele era ilegível, mas sua lógica era tão afiada como sempre. Não há valor estratégico neste encontro. Ele não tem ativos, não tem poder. É um ser sem importância. Reconhecê-lo lhe dá relevância. Eu sei, disse Isabela, olhando para as luzes da cidade. Isso não é para a Volkov Arts and Media. Isso nem é para Isabela Rodrigues, a produtora. Eu acho que isso é para Isabela Rodrigues, a mulher que traduziu um manuscrito em um pequeno sótão. Nikolai a estudou por um longo momento. Então ele assentiu levemente. Ele entendeu. Isso não era sobre negócios. Era sobre fechar um círculo. Sua segurança será discreta. Na manhã seguinte, Isabela entrou sozinha no café da vovó.
O lugar era exatamente como ela se lembrava. Escuro, com cheiro de madeira velha e expresso forte. Suas paredes bagunçadas com quadros. Ele estava sentado em uma pequena mesa no fundo, a que eles haviam compartilhado todos aqueles anos atrás. A mudança nele foi chocante. A fachada polida e carismática de Alexandre Dutra havia desaparecido, apagada pelo fracasso e pelo anonimato. Ele estava magro. Seu cabelo, antes perfeitamente penteado, agora estava cheio de fios grisalhos e parecia ter sido cortado por sua própria mão. Ele usava uma jaqueta jeans desgastada e jeans. O relógio de luxo havia desaparecido, substituído por um simples e funcional. A única coisa que restava eram seus olhos, e eles estavam cheios de um cansaço profundo. Quando ele a viu, ele estremeceu como se a presença dela fosse muito brilhante para o café. Ele se levantou desajeitadamente. Obrigado por ter vindo, Isabela. Sua voz estava rouca. Ela ficou de pé. Por favor. Ele apontou para a cadeira. 10 minutos. Ela se sentou. Uma garçonete se aproximou, mas Isabela balançou a cabeça. Ele tinha uma xícara de café preto na frente dele, intocada. Por um momento ele apenas olhou para suas mãos. Agora eu ensino o roteiro. Sua voz raspou. Em um instituto nos arredores de São Paulo, os garotos são esperançosos. Eles acreditam que todos vão ser a próxima grande coisa. Ele soltou uma risada pequena e amarga. Eu tento dizer a eles que a história é sobre a verdade. Finalmente, ele olhou para ela. Eu não construí minha vida sobre uma mentira, Isabela. Minha vida foi a mentira. A casa, as festas, Vitória. Tudo era um set. E eu estava interpretando um papel. A única coisa real que eu tive foi o manuscrito do seu avô. Ele respirou fundo e trêmulo. Me desculpe. Não pelo divórcio. Não pela Vitória. Tudo isso foi um sintoma. Eu sinto muito por ter roubado a história do seu avô. Era linda, era perfeita, e eu era um homem pequeno demais para admitir que não a tinha criado. Eu fui um ladrão e um covarde. Eu sei. Isabela ouviu, sua expressão imutável. Esta era a confissão que ela uma vez pensou que precisava, mas agora a achou vazia. Triste. Eu tenho uma pergunta, ele disse, inclinando-se para a frente, seus olhos suplicantes. É a única coisa que eu não entendo. Você tinha o manuscrito. Você tinha o poder de Volkov. Você poderia ter me destruído em um dia, com uma única ligação. Você poderia ter me tornado um pária, um monstro. Teria sido um escândalo enorme e feio. Por que você não fez isso? Por quê? O simpósio, a execução acadêmica e silenciosa, foi tão frio. Aí estava, a peça final. A pergunta que demonstrava o quão pouco ele a conhecia. Isabela olhou para ele e pela primeira vez sentiu um brilho de algo que não era pena, mas clareza. Porque nunca foi sobre você, Alexandre, ela disse. E sua voz não foi cruel, mas tinha a finalidade do martelo de um juiz. Isso é o que você ainda não entende. Um escândalo teria colocado você no centro da história. Seu nome e o meu trancados juntos em uma manchete sórdida. Isso não me interessava. Ela se inclinou ligeiramente. Meu objetivo não era fazer de você um vilão. Meu objetivo era fazer de você uma nota de rodapé. O simpósio não foi para você, foi para o meu avô. Foi sobre restaurar o trabalho dele para seu lugar de direito na história, de forma limpa, com dignidade e fatos. Foi sobre construir algo, não sobre derrubar algo. Eu não queria destruir você. Eu queria apagar você da narrativa, a narrativa do meu avô e a minha própria. A verdade de suas palavras o atingiu como um golpe físico. Ele desabou em sua cadeira, a última onça de auto-engano escorrendo de seu rosto.
Ele tinha visto tudo como uma batalha por poder entre eles. Um jogo de soma zero. Ele finalmente entendeu que ela tinha estado jogando um jogo completamente diferente o tempo todo. Um do qual ele nem era parte. Oh, ele sussurrou. Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Isabela se levantou. Os 10 minutos tinham acabado. O eco havia desaparecido. Espero que você encontre alguma verdade para ensinar aos seus alunos, Alexandre, ela disse. Ela se virou e saiu do café escuro para a manhã brilhante de São Paulo. Ela não olhou para trás. Não sentiu raiva, nem satisfação, nem dor persistente. Ela se sentiu nada. O espaço que ele uma vez ocupou em sua alma era agora um silêncio perfeito e pacífico. Ele não era mais um fantasma, nem um eco. Ele era apenas um homem em um café, um estranho que ela uma vez conheceu, sozinho com os fantasmas de uma história que ele nunca havia entendido de verdade. E assim, a história de Alexandre Dutra e Isabela Rodrigues serve como uma poderosa parábola do mundo real. É uma história sobre como as luzes mais brilhantes muitas vezes podem projetar as sombras mais escuras, e como o verdadeiro valor é ignorado na busca pelo glamour passageiro. A jornada de Isabela não foi sobre vingança, foi sobre recuperação. Ela não apenas teve uma mudança de visual e um namorado rico. Ela redescobriu seu próprio intelecto, reivindicou o legado roubado de sua família e reconstruiu sua vida sobre uma base de integridade e força. Ela demonstra que os retornos mais poderosos não são barulhentos e explosivos, mas silenciosos, estratégicos e definitivos. O que você pensa? O movimento de Isabela foi um ato de vingança fria e calculada? Ou foi a forma definitiva de justiça? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários. Se esta história de empoderamento e transformação te tocou, por favor, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais dramas da vida real que vão te deixar sem palavras. Obrigado por assistir.